Olá, seja bem-vindo ao Boletim da Liberdade. Estamos de volta com a nossa série de entrevista com vereadores e vereadoras eleitas em todo o Brasil. Eu sou Sara Ganimi e hoje eu converso com Amanda Vettorazzo, eleita vereadora de São Paulo. E Amanda, muito obrigada por aceitar nosso convite. Vamos conversar bastante aí sobre o que você pensa para São Paulo, o que você vai colocar em prática, como que foi essa trajetória. E parabéns de antemão, já queria dizer que muito sucesso para você nessa trajetória, neste mandato. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com o Boletim e com você, Sara, que eu conheço há bastante tempo. Obrigada. Amanda, para a gente começar aí, já vamos então conversar um pouquinho sobre como foi esse processo, né, até chegar agora durante a campanha, porque a gente sabe que você vem construindo uma trajetória como influenciadora política, uma pessoa que vem comentando, uma ativista política mesmo, não só nas redes sociais, mas nas ruas, que já vem de uma campanha de deputada estadual, né, com uma votação expressiva, infelizmente não conseguiu entrar, mas conseguiu ali se colocar no jogo. Então, conta aí como é que foi um pouco dessa trajetória, como que surgiu isso no seu coração. Na última eleição, 2022, né, eu tive 54.720 votos, fiquei como primeira suplente de deputado estadual, depois, enfim, meu partido acabou perdendo uma cadeira, eu tive mais votos que 7 deputados eleitos, mas eu falo que Deus, né, sabe de tudo e tem um propósito. Naquela época, minha rede social era bem menorzinha, eu tinha 70 mil seguidores na campanha de 2022, então nesses 2 anos, né, o intervalo entre uma campanha e outra, eu consegui mostrar bastante trabalho, consegui confrontar algumas ideias, consegui ir para a rua, né? Os vídeos mais polêmicos acabam sendo os vídeos de rua, mas também, às vezes, uma sketch ali, eu tento colocar também, às vezes, um pouco de... deixar um pouco mais leve, né? Um fato que, às vezes, é muito complicado, que é a política, né? E eu não venho de familiar político, não tenho zero, mãe, pai, avô, tio, ninguém nunca foi nem político, nem servidor, totalmente distanciado do primeiro setor, a minha família. E esse meu instinto veio quando eu fui para os Estados Unidos, fui morar lá, quando eu tinha 19 anos, fui ser bailarina de um circo, uma coisa que poucas pessoas sabem até. Mas aí você se depara com a minha realidade, que lá qualquer pessoa tem um poder de compra, qualquer pessoa tem uma vida digna. Se você trabalhar no McDonald's, eu costumo comparar que você vai ter um Corolla, e aqui no Brasil, se você, enfim, for formado, às vezes você vai demorar 60 meses para comprar um Palio, né? Então, assim, essa diferença que a gente tem, né, da nossa falta de poder de compra, isso se traduz muito no iPhone, né? A gente sempre brinca. Lá, algumas horas você compra um iPhone, aqui são dias e dias trabalhados para você ter o mesmo aparelho. Então, e por que isso? É só por causa de política, né? Porque o nosso país é um país abençoado. A gente estava até conversando aqui antes, as belezas do Rio de Janeiro, né? O nosso país, ele de fato é um país abençoado, é um país que o clima é ameno, o agro é pujante, a gente tem território, a gente tem água, né, que é a principal riqueza do mundo, a gente tem mar, a gente tem tudo isso, e no final as pessoas não têm esse acesso por conta da política. Então, esse meu despertar político veio muito por conta disso. E agora saí candidata a vereadora e, graças a Deus, tive 40.144 votos. E isso que você falou, assim, faz toda a diferença, né? Quando a gente olha, você tinha 70 mil seguidores quando você falou, né, em 2022, agora, como a eleição de vereador é uma eleição muito bairrista, né? Então, acaba ali, mesmo você tendo crescido muito em nível nacional, você fez um pouco menos de votos, mas graças a Deus conseguiu entrar também. Mas, de toda forma, assim, essa parte da rede social, a gente viu que te deu muita visibilidade. Hoje, é raro a gente estar num meio político onde a gente fala o seu nome e as pessoas não conhecem. E essa é uma característica que a gente vê muito grande dentro do próprio MBL, que você faz parte. O MBL, ele tem essa estrutura de comunicação, que é uma coisa que impressiona bastante e que faz diferença ali na hora do voto, né? A gente sabe que não só jovens se atraem pelo conteúdo de vocês, mas já vi várias vezes pessoas mais velhas comentando e dizendo, gosto muito de tal político, gosto disso, do MBL, é legal o posicionamento. Como que você vê toda essa estratégia? E se você puder compartilhar um pouco sobre isso, até que ponto não seja um segredo aí de vocês, mas como que funciona essa comunicação? Vocês compartilham, vocês já vi que vocês fazem muitas collabs, né? Então, assim, havia post, por exemplo, do Costenaro com você e Guto, e quando vai ver tinha
umas 5 pessoas ali no bolo? Como é que funciona isso? A possibilidade da internet, você quebra... Antigamente, se a gente pensar na política antiga, era por sobrenome, né? Então, sobrenomes, eles passavam e era o filho, era a esposa, era o pai, e assim a gente, né, tinha a política brasileira. A internet fez com que pessoas totalmente fora da política, como eu, como o Guto, como o Kim Kataguiri, todos do MBL, teve nenhum grande familiar político, né? Foi a internet que possibilitou que as pessoas possam ter acesso à política. A internet, às vezes, claro, tem uma parte ruim, né? Às vezes tem uma polarização ruim, mas a internet possibilita que pessoas que são comuns possam se tornar políticos, né? E o MBL ajuda muito isso. A gente tem, na verdade, uma grande rede social, né? Cada um tem a sua rede e, na verdade, cada um até dialoga com um certo público. Se você for ver, claro que as pautas elas são muito em comum, mas, por exemplo, eu falo muito de causa social que, de repente, o Guto não fala tanto. Né? O Kim, às vezes, fala de causas mais liberais, às vezes o Guto um pouco mais conservador. Então, não necessariamente também todo mundo fala a mesma língua, mas a gente consegue ali fazer com que o nosso público entenda as nossas lutas, né? Porque no final do dia, por que a gente luta? E as lutas são as mesmas. Né? E até das eleições, eu tive menos votos por conta de vereadora, mas eu dobrei minha votação na cidade de São Paulo. Em 2022, eu tive 22 mil votos na cidade de São Paulo, né? Porque 54 mil no estado, né? Mas na cidade 22, agora eu tive 40. Então, a gente conseguiu. E uma eleição de vereador é uma eleição muito difícil. Falaram isso para mim no começo, falaram assim: eleição de vereador na cidade de São Paulo é a eleição mais difícil que tem. Eu falei, imagina, deve ser super fácil. Não. Todo mundo tem um parente vereador. Todo bairro tem vereador, o vereador aparece, você cruzou a esquina, você bateu com o vereador. Então, realmente, é uma eleição um pouco mais difícil até do que deputado estadual, que você dificilmente conhece alguém que é candidato. Né? O deputado estadual é mais difícil, assim. Agora, o vereador realmente tem muita expressão na cidade, né? Então, tem várias causas, às vezes uma causa esbarra com a outra, ou esbarra no bairrismo, ou esbarra na ideologia. Então, o vereador é bem mais competitivo e vale lembrar que essa eleição foi uma eleição muito difícil para a direita, né? Porque teve o efeito Marçal, que a gente não pode descartar dessa eleição, que foi um efeito que destabilizou todo mundo da direita, né? Porque tinha ali uma parte da direita apoiando o Ricardo, tinha a esquerda do Boulos, aí tinha os adjacentes, aí tinha a tá tudo bem. Mas era basicamente isso. E aí entra o Marçal no meio e meio que bagunçou tudo, e no final, no último dia, até o Marçal foi com o Boulos, então foi uma eleição muito complicada. Vale lembrar também que eu não apoio o Marçal desde o começo, o que tornou a eleição ainda mais dura, né? Eu ia entregar um santinho, faz o M! Assim, ninguém queria saber de proposta, né? A gente se planeja, eu criei aqui um caderno de propostas, até passando por todos os setores da cidade, e aí ninguém queria saber. Isso daqui, basicamente, quem leu foi minha equipe. Assim, é triste, eu fiz um site, eu fiquei um sábado inteiro, porque eu falei, eu vou fazer a parte física, eu vou fazer vídeo. Então, eu fiz vídeo de todas as propostas, fiquei um dia inteiro, num sábado, até meia-noite, gravando propostas. Sei lá, o site teve 200 visitas, enquanto um vídeo viral tem 5 milhões de visualizações. Então, às vezes, é complicado também você conseguir colocar a sua proposta quando está muito polarizado, de M, de V, de, sei lá, de várias coisas ali que acontecem na campanha. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu ali minimamente colocar as propostas, mas isso, assim, é uma coisa que me deixa triste, porque a gente cria proposta, pensa em solução, enfim, e no final do dia, poucas pessoas se interessam realmente com proposta. E a gente quer saber, então, já que as pessoas não queriam saber, a gente quer saber aqui no Boletim da Liberdade, porque é isso que vai fazer toda a diferença, né? Esses são os planos aí que você já tem pensado. Escolhe aí alguns, sei lá, os 3 mais, os 3 que você gosta mais e que... Agora foi minha vez. Vou falar do causa animal, então, ó, e foi um sinal. Boa, mas fala aí pra gente, os 3 projetos que realmente vão impactar aí, que são o seu xodó. Qual o nome do seu cachorro? Agnes, é uma cachorra, Agnes. Então, começando pela demanda, tá? A causa animal, eu costumo falar que eu não pego o voto da causa animal e nem coloco como plataforma de campanha, porque 80% dos políticos falam da causa animal, eles não são da causa animal, eles estão entendendo nada que eles estão fazendo, e isso é uma coisa que me deixa extremamente triste, porque eu comecei, quando eu voltei dos Estados Unidos,
por conta dessa frustração dos Estados Unidos, mas também por conta da causa animal de um CCZ do Taboão, que eu fui, cobrei e começou uma atividade lá. Então, é uma causa que eu tenho por amor, mas que eu quase nem falo na campanha, mas agora, como eu não preciso mais pegar voto, eu vou falar da causa animal, a pedido aí da Agnes. Bom, na cidade de São Paulo existe uma lei, e às vezes isso é legal, tá? Bom, vou fazer um recapitular aqui. Vale lembrar que o vereador, basicamente, ele serve para duas coisas, né? Fiscalizar e legislar, né? Assim, a grosso modo. O fiscalizar é fiscalizar as contas do Poder Executivo, que é o prefeito, fiscalizar o andamento das obras, fiscalizar as subprefeituras, fiscalizar a secretaria, fiscalizar o orçamento e o andamento de tudo que está acontecendo na cidade. Então, essa é uma função que, modéstia à parte, o MBL faz muito bem. A gente é bom nisso, de fiscalização. Então, isso vai ser, claro, um dos pilares do mandato. Agora, já falando de proposta, que é a outra parte do vereador, que é legislar ou tirar leis também, que isso é legal também, porque a gente já tem bastante lei. Então, tem lei, não só um vereador é bom quando ele propõe muita lei, mas ele é bom também, às vezes, quando ele tira algumas leis. E da causa animal é um caso desses. A causa animal na cidade de São Paulo, você não pode doar animal em via pública. Ora, o animal, ele é competência do prefeito. Se você encontra um animal numa UBS, na rua, enfim, a prefeitura tem que recolher esse animal. E esse animal, ele tem que ter um giro, ele tem que castrar, vacinar, colocar para adoção, para dar vaga para outro, para que a gente possa fazer esse trabalho. E como que você vai doar esse animal se existe uma lei da cidade que você não pode doar em praça? É um absurdo isso, porque no Taboão da Sé a gente doava numa praça famosa lá, a Nicola Vivilecchio. Então é uma lei que existe na cidade de São Paulo que atrapalha a causa animal e até essa rotatividade do animal. Para além do sofrimento dele viver numa baia a vida inteira, são gastos que a prefeitura tem, né? Então, essa é uma lei que eu quero derrubar, que é essa lei que proíbe feira de adoção em via pública no município de São Paulo. Agora vamos falar um pouquinho de Smart Cities, né? Uma coisa que eu gosto bastante, eu fiz pós nessa questão, que são cidades inteligentes, e nada a ver com os Jetsons, assim, né? Fala cidade inteligente, pensa em carro voador, nada disso. Nada mais é do que colocar a tecnologia em função da gestão pública, né? Isso já acontece na iniciativa privada e a gente, em São Paulo, ainda está caminhando em passos muito lentos para as questões de Smart Cities e elas passam por todas as áreas. Por exemplo, prontuário eletrônico nas UBSs. É inadmissível que uma UBS não converse com outra. E aí eu gosto de dar o exemplo. Uma senhorinha vai numa UBS, então ela vai, tem um médico, tem um exame, tem um remédio. Aí, depois de 15 dias, ela vai para casa de outro filho e aí ela passa mal. Ela não vai lembrar exatamente o remédio que ela está tomando, o que ela fez. Tem que ter um prontuário eletrônico nisso, para que consiga, claro, melhorar a saúde dessa senhora, para que seja um tratamento mais eficiente e também para que a gente tenha menos gasto. Então, esse médico vai ter que pedir exame tudo de novo, é tempo do médico, é tempo do paciente e, às vezes, né, a gente não consegue uma continuidade num tratamento médico. Então, colocar as Smart Cities, isso na saúde, mas se a gente pensar até o que acontece aqui em São Paulo, né? A questão de queda de energia, que é da Enel, que é federal, mas a poda de árvore realmente é do município, um mapeamento de todas as árvores, para a gente saber a natureza daquela árvore, a cada quanto tempo, né, aquela espécie de árvore tem que ser cortada, então, para que já apite ali num sistema. Então, colocar a tecnologia em função da gestão pública. E uma outra coisa também que é uma parte para revogar a lei da cidade limpa. A lei da cidade limpa é boa, né? Gosto de deixar isso claro, mas impossibilita os telões. E se a gente olhar as principais metrópoles do mundo, tem uso de telão, né? Eu fiz um projeto que chama Plano Nova York. Se a gente olhar para Nova York na década de 60, era tipo São Paulo do ano passado, tipo um Gotham City, assim, né? Então, muita prostituição, tráfico de drogas. Nova York não era a Times Square que a gente conhece. Foi um choque de gestão que possibilitou que Nova York seja a Nova York que a gente conhece, com a Times Square, com a Broadway, com todos esses espetáculos. Então, possibilitar o uso de telão e também trazer esse entretenimento que gera recurso para a cidade. Que legal, Amanda. Muita coisa e realmente muitos projetos desses são apenas um toque, assim, que é preciso ter uma atenção que não dá para acreditar muitas vezes que votaram para aprovar aquilo, né? Então, esse projeto da causa animal não faz sentido nenhum, né? Não é uma coisa que realmente não dá para acreditar que alguém votou isso e São Paulo está vivendo dessa forma. Mas é muito bom ver que você está caminhando, né, nesse sentido. E
assim, o que que te incomoda mais, assim, hoje em São Paulo? Porque você vai ter que lidar com muitos outros projetos, né? A vereança é você tratar de todos os temas, tem que estudar tudo. O legislativo é isso, né? Você tem que estudar até mesmo aquilo que você não conhece. E o que te incomoda muito, assim? Pode ser na Câmara, pode ser na cidade em si. Vocês vão continuar agora com o mesmo prefeito que estava antes. Eu sei que vocês estavam fazendo trabalho também de fiscalização. O que incomoda mais nisso tudo? Eu acho que o trabalho tem que continuar de fiscalização. Agora não existe mais nenhuma razão para não ter obra sem licitação, né? A gente entende que em determinados momentos ok, né? Não ter licitação por uma emergência, mas agora, enfim, dá para prever tudo de São Paulo, a gente não está passando por pandemia, não está passando por nenhum período delicado na cidade, então toda obra tem que ter licitação, isso a gente tem que ficar em cima. Um outro projeto meu, inclusive nesse tema, é colocar, era até uma ideia do Arthur, né, que ele aprovou na LESP Performance Bond, que é colocar o seguro anticorrupção nas obras, para que a obra seja entregue no prazo. Né? Isso acontece muito. A obra, ela não acontece no prazo, ela sai um orçamento muito maior. Então, se você coloca um seguro, você garante que aquela obra vai sair com aquele recurso e naquele tempo pré-determinado. Então, essa fiscalização das obras é uma coisa que a gente vai continuar e aumentar bastante a segurança pública. Hoje em dia, São Paulo tem só 7 mil GCMs, né? Quando por lei a gente pode ter ali por volta de 26, 28 mil homens. Então, tem que aumentar. E a gente gasta 1% do orçamento com segurança pública. Numa cidade que a principal dor é segurança pública, claro que é um grande trabalho junto ao secretário Derrite, ao governador Tarcísio da PM, mas a GCM também tem que fazer o trabalho dela, né? A GCM, ela é extremamente importante para a cidade, a gente tem que investir mais. Esse ano eu não vou participar, né, da LDO, nem da LOA, mas o ano que vem eu vou bater bastante para que a gente destine mais orçamento da cidade para a segurança pública. Maravilha, Amanda. E aí agora fazendo uma mudança aqui de assunto, né, trazendo para um lado mais político, né, e falando de partido, de movimento, como que hoje está o MBL, né? Quantas, eu não tenho noção de números, mas se você até puder contar quantos vereadores vocês fizeram, se vocês fizeram alguma prefeitura, qual que é o panorama e qual que é o panorama também para o Partido Missão, né? Como que está o andamento de tudo isso? Tá. Bom, o MBL, ele saiu acho que de 5 ou 6 para 14 vereadores, e a gente conseguiu eleger no Nordeste, que foi um grande desafio. Né? Eleger em São Paulo, claro que é importante, mas ter uma representatividade no Nordeste é muito expressivo, porque é um voto muito difícil, né? E muito diferente, realmente um voto... tem muito voto comprado no Nordeste, isso, enfim, até o Kim, a gente entrou com uma peça junto para criar isso um crime hediondo. A gente precisa realmente ampliar essa questão de punição para compra de votos. E, infelizmente, esse ano parece que aumentou, em vez de diminuir, né, parece que está aumentando. Então, eleger no Nordeste, né, que é um voto de pessoas que realmente acreditam, que foi um voto... esse ano a gente usou o fundo, algumas pessoas conseguiram, isso a gente já usou, mas mesmo assim a gente não teve o fundo ainda dos grandes caciques, né? Então, ainda assim, uma campanha humilde perto do todo, e conseguir eleger 14 foi realmente um grande passo para o movimento. A gente conseguiu eleger uma vice-prefeita, a Juliana Meridiano. A gente conseguiu eleger, então, 14. A gente saiu de 6 para 14, então foi um salto grande. E alguns primeiros suplentes ali, que ainda, né, alguma coisa ainda pode acontecer. Então, o salto foi muito positivo para o movimento. Voltar para a capital também é muito simbólico, né? O movimento, o primeiro cargo, né, de algum membro do MBL foi na vereança de São Paulo. A gente perdeu, era o Rubinho saiu, então a gente ficou sem vereador na cidade de São Paulo por 2 anos, e faz muita diferença. Então, voltar principalmente para a cidade de São Paulo e conseguir eleger no Nordeste, se eleger no Sul, eleger no Paraná, então em algumas boas capitais, né, como Curitiba, como Salvador, foi muito, muito simbólico. A missão, né, eu sou do União, então, enfim, quem cuida da missão é o Renan, é uma ideia dele, eu não participo muito da missão. Perfeito, então. E aí, para a gente encaminhar aqui para finalizar, né? Queria que você comentasse um pouco de futuro, o que você imagina. Você já concorreu para um cargo de deputado estadual, tem um objetivo de concorrer para outros cargos futuramente, tem essa ideia, esse sonho. E emendando já nessa pergunta, como é que você está vendo o cenário nacional hoje? E
o que isso reflete nessa sua escolha de talvez entrar ou não para outros cargos futuramente? Eu estou muito feliz de verdade, sem demagogia. Até tem a Constituição aqui, né, atrás, e quando eu fui pesquisar para propostas para deputado estadual e agora para vereadora, a Constituição ela deixa muito para o vereador, né? Então, assim, você tem muito para trabalhar. Na Constituição, a gente tem 6 ou 7 páginas para vereador e metade para deputado estadual. Então, eu estou muito feliz de agir a Franco Montoro, né? Ninguém vive na União, todo mundo vive na cidade. A cidade realmente é onde você tem ali o acesso mais próximo à população, onde você consegue fazer uma entrega muito mais imediata e conhecer os problemas muito mais de perto, né? Claro que os outros, cada um tem a sua relevância, o seu protagonismo, mas eu estou muito feliz no cargo de vereadora. Eu, Amanda Vettorazzi, não quero concorrer por hora, porque eu acho que deve fazer muita coisa na cidade de São Paulo, mas claro que eu fico muito à disposição do que precisar para o Brasil, do que precisar para o Movimento Brasil Livre. Então, enfim, não é algo que eu penso agora. Eu tenho muita proposta, tem um caderno aqui para executar na cidade de São Paulo. E, de verdade, assim, eu estou muito feliz, porque quando a gente para estudar São Paulo, as possibilidades, né, que tem essa quinta maior cidade do mundo, então é muita coisa para trabalhar, para propor, para fiscalizar, para cobrar e para melhorar, principalmente, né? Até engatando no que eu disse do projeto Nova York, eu não fiquei só em Nova York, país de primeiro mundo é fácil, fui para a Argentina, né? Quando a gente vê Buenos Aires, que é um país, né? A Argentina é um país que está quebrado, mas Buenos Aires, a cidade de Buenos Aires, se manter do jeito que ela se mantém, desfavelização, ela tem telão, ela tem segurança pública, você consegue andar com o celular na rua. Então, assim, dá para fazer mais em São Paulo, né? Então, quando a gente vê um país hermano, né? Uma cidade que é irmã, que consegue avançar bastante em smart cities, dentro os carros, né, da guarda municipal deles tem câmera em cima, então eles têm todo esse mapeamento da cidade. Eu fui ver uma desfavelização que eles fizeram lá na CAI 5. E aí você fala, dá para fazer mais. Então, aqui em São Paulo tem muitos desafios e muitas possibilidades que o orçamento que São Paulo tem. Então, estou muito feliz com esse desafio, muito ansiosa já para começar. E vale lembrar que é só 1º de janeiro. Todo mundo, mas o que você está fazendo? Calma, gente. Começa dia 1º, agora a gente está... Organizando minha vida. Aqui, para não falar que tá mentindo, regimentos, dando regimento, estudando tudo direitinho, organizando. Mas, de fato, ali com a caneta, 1º de janeiro é a posse. E, Amanda, última perguntinha, uma pergunta mais pessoal para as pessoas saberem um pouco mais sobre a sua vida fora da política também. Eu gosto de perguntar para as pessoas alguma coisa que seja diferente, né? Alguma coisa que você recorra quando você quer relaxar. Pode ser o nome de uma série, de um filme ou de um livro que não tenha nada a ver com política ou algum lugar que você goste de ir, viajar. Qual é o seu escape? Olha, essa é uma pergunta muito pertinente e eu não tenho escape mais. Enfim, né, era candidato ou de pré-candidato, é uma dedicação de vida, assim, sabe? Quando você quer realmente, você tem um ideal, você quer conquistar e você não tem atalho, né? Um atalho, às vezes, de um familiar, um atalho de uma posição social, um atalho que, às vezes, leva as pessoas a conquistar, né, um cargo. É muito trabalho, assim, é um trabalho de vida e alma, assim, é o tempo todo. A minha equipe também, por exemplo. Uma pessoa veio da Bahia, que é o meu editor, ele veio da Bahia, então, assim, ele ficou sem família aqui em São Paulo. O meu outro, ele veio do Mato Grosso, então a gente acaba se tornando uma grande família. E a gente sai do escritório, a gente chega cedo, a gente sai tarde, a gente comemora junto. Agora a gente está pensando que vai passar o Réveillon, porque dia 1º é a posse, então, grandes atalhos, assim, eu até preciso me policiar disso, de ter um hobby. Sabe, eu nesses últimos 2 anos não teve tempo de ter um hobby. O hobby sei lá, uma luta marcial, não consigo, assim, faço academia só por saúde, ali rapidinho tá pago, mas realmente, assim, a minha meu grande propósito foi estar aqui, e agora é conquistar tudo que a gente pensou. Mas, enfim, gosto de a missa. Isso aqui é a primeira mão, eu vou falar. Eu fiz uma promessa na campanha de ir a pé para Aparecida, e são 7 dias de viagem andando, né? Uns 30K por dia. E eu vou semana que vem. Então, isso, enfim, é uma coisa que eu
que eu quero e que vai me demandar bastante tempo e esforço e literal. Energia. Beba bastante água, não preocupe ninguém, não deixe ninguém assustado e vai atualizando a gente aí sobre isso. Que legal, muito interessante. Uma loucura aí que eu tô, enfim, promessa é dívida, né? E tem que pagar para. Então, gosto de ir à missa, mas também gosto, enfim, de. Mas os últimos tempos realmente é ficar aqui conversando e com a própria equipe, com a família. Minha mãe é muito parceira, né? Minha vida é só eu e minha mãe, meu pai foi ausente e até faleceu esse ano. Meus avós são falecidos, eu não tenho irmã, minha mãe não tem irmão, minha avó era filha única, minha mãe filha única e eu filha única. Então, uma família muito pequenininha que sobrou só eu e minha mãe. Então, realmente, ficar com a minha mãe e com a minha equipe, que virou até o chefe de gabinete do Kim falar que é a grande família Vettorazzo aqui. Que legal. Amanda, muito obrigada por conversar com o Boletim da Liberdade. Mais uma vez te parabenizo, te desejo muito sucesso nesse mandato, que você consiga colocar em prática esses projetos incríveis que você pensou para São Paulo e que São Paulo consiga realmente melhorar a cada dia para ser uma cidade incrível. Te desejo muito sucesso e muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Muito obrigada. Fico à disposição também a partir de 1º de janeiro. Fica aí o convite para vocês visitarem o gabinete. Com certeza. E a você que nos assiste, muito obrigada pela audiência. Assine o Boletim da Liberdade e continue por dentro das notícias sobre quem defende liberdade no Brasil. Até a próxima. Tchau, tchau.